que precisamos aumentar os impostos. Primeiro, fonte de dinheiro. Todos os milhões que foram roubados, por que não estão devolvidos? E segundo, por que as pessoas que estão na cadeia, os políticos que estão na cadeia, que eu saiba, eles continuam ganhando? A maioria sim. A menos que seja caçado lá no mesmo assim tem aposentadoria. Ser sincero e sendo cruel. Primeiro que isso não resolve a questão fiscal. O tamanho do buraco fiscal a gente não resolve. É claro que do ponto de vista ético, do ponto de vista da correção de um país, algumas regras deviam ser adotadas para que um político que é caçado não tivesse a aposentadoria, a doce aposentadoria garantida e tivesse algum outro tipo de punição. Também não prego vingança das pessoas. Nós somos uma sociedade democrática, ordeira, vivemos num regime de o que a lei determina é o que vale. E a lei não deve estar a serviço de vingança de nenhuma natureza, nem de prisão eterna, nem cabe à sociedade pactuar como serão essas punições. Mas há uma confusão que às vezes a gente fala que é parecido. Eu já volto à sua pergunta ao fazer aqui um parênteses, a uma questão que as pessoas dizem assim, que corresponde mais ou menos ao que você está falando, embora você tenha colocado uma questão também ética do relacionamento do político caçado e com a benesse. Mas as pessoas às vezes dizem assim, vem cá, mas por que não corta no custeio? Por que não corta os custos do governo? Isso não é um problema da Dilma, não é um problema do PT, isso é um problema que o Brasil precisa consertar. 87%, quase 90% do orçamento público brasileiro é carimbado. Todos nós contribuímos para isso, porque todo mundo que aplica uma lei, pode ser o PSDB, faz uma lei, o PSDB, o PT, o PR, o PMDB, toda a nata histórica política brasileira, quando você queria aprovar alguma coisa e garantir que o governo federal não usaria para fazer superávit, porque essa era a agonia fiscal brasileira, para pagar juros da dívida, o político ia lá dizer assim, eu aprovei uma lei que tem um orçamento e não pode ser desviado para outra coisa, tem que ser enviado. Isso é muito bonito para garantir a sua relação com o público eleitor, mas é uma desgraça brutal para a nação e é uma desgraça brutal para quem administra o orçamento público. Isso é uma coisa que um dia vai ter que acabar. É claro que para isso também não vamos ter que ter orçamentos autorizativos, não podem ser autorizativos, tem que ser orçamentos que são rigorosamente para cumprir. Nosso orçamento autorizativo, os políticos fazem de conta que aprovam aquilo, a Dilma faz de conta que aceitou, depois ela faz o superávit do jeito que bem entende. Por quê? Porque tem que pagar os juros lá e tem que pagar realmente a dívida que o governo deve. Mas o custeio do jeito que está hoje no governo brasileiro, por mais caro e por mais perdulário que ele seja, não é algo que resolve o problema fiscal, com toda a sinceridade, sendo absolutamente realista. Isso equivale a dizer que eu embelezo uma mulher cortando apenas as unhas dela. Ficam limpas, mas ninguém nota que ela é bonita, que ela é bela, simplesmente cortando as unhas. Agora, batom, blush, sei lá, essas coisas todas, a mulher fica bonita, dá nas vistas. Já. Agora, cortando a unha, todos nós cortando a unha, só ficamos asseados, só ficamos mais limpos. Mas isso não resolve. Então, essa coisa que as pessoas giradas dizem, não, corta no custeio, ninguém vai governar o Brasil, não se iludam, porque se for o PSDB, se for o PMDB, se for qualquer outra sopa de letras, não vai resolver simplesmente com custeio. Boa parte do gasto que o governo fez, ele não foi, e do gasto que explodiu no governo do PT, não foi necessariamente jogado fora, além do que possa ter sido e foi roubado em outros lugares, no Petrobras, tudo isso aí. Nós já avançamos quando, diante de tanta qualidade de informação que o juiz Moro teve, o outro lado normal, do novo normal do Brasil, foi que nós pela primeira vez tivemos um político ou um gerente corrupto, ou um vice-presidente ou presidente de uma empresa, e ele sentou. Só que quando ele foi sentar para falar e para contar uma história da carochinha, o juiz tinha na mão o extrato bancário, 2 contas na Suíça, uma, e ele teve que dizer, não, nessa aqui tem 5 milhões, eu estou devolvendo. Nessa aqui, claro que não devolveu por boa vontade para exercitar o seu lado franciscano. Mas diante da informação do poder público, ele foi obrigado a entregar. Nunca antes neste país, alguém sentou diante de um juiz e quando o juiz botou o extrato bancário na frente, ele disse, estou devolvendo 98 milhões de uma conta de dólares, de uma conta que está na Suíça. Nós nunca tivemos isso no Brasil. Nunca. Então, eu compactuo da sua agonia, mas avançamos já um bocado e não quero que isso pare de avançar,
que já avançamos, já tomamos dinheiro, já revertemos dinheiro, como nunca antes neste país isso foi feito. Muito longe, provavelmente, você deve desconfiar, eu também, da quantidade que é devolvido para perto da quantidade que foi roubado. Ok, sem dúvida, nem sei, não me meto, não tenho como, mas provavelmente como cidadão participo dessa desconfiança. E aí, por último, sim, é possível ter uma outra regra com o poder público, os políticos e as benesses que eles criam? Mas somos nós que vamos ter que aprovar isso no Congresso e dizer até onde é que a gente quer aturar esse tipo de padrão de comportamento, de autorregulação da sua benesse. Esse é um problema sério no Brasil. No Brasil, da redemocratização para cá, tudo já passou por algum padrão de reforma. Algumas bem sucedidas, mais ou menos, outras melhor, né? Outras não deram em nada. A única coisa que não mudou foi a política, não teve nenhum padrão de reforma. Se você pegar na sua estante, na sua biblioteca, um livro de República Velha, começar a ler em voz alta, você vai se sentir em 2016. A única coisa que mudou foi a urna eletrônica. Isso não é reforma, isso é um aparelho eletrodoméstico que botaram lá para coletar votos. E que foi bom porque deu a garantia da qualidade do voto do eleitor. No mais, nada teve. Por isso é que os políticos fazem essas regras. Eu posso estar preso, mas continuo com a aposentadoria. Eu posso me aposentar e fico com 2 aposentadorias. Eu posso não sei o quê e tenho o seguro-saúde do Congresso Nacional para mim e para a família toda até não sei quantas gerações. Isso tem que acabar. Você falou do fortalecimento... Peraí, cadê o Matheus? Do fortalecimento do Ministério Público, da Polícia Federal e de como isso vem garantindo uma mudança em como as coisas acontecem no Brasil. A minha dúvida é se com esse fortalecimento, com essas investigações, as delações premiadas, tem uma chance da crise política que hoje se instalou no Brasil, ela acabar se alastrando para um próximo governo em 2018 ou depois do impeachment, com nomes que vão integrar no próximo governo, ou se existe uma chance também de um próximo governo eventualmente enfraquecer o poder do Ministério Público e da Polícia Federal. Matheus, quando era jornalista, a gente nunca se livra dessa praga, isso entra na pele. Jornalista a gente sempre é. Mas quando eu estava na redação, eu me lembro que o sonho todo repórter era que o chefe de redação aceitasse uma apuração que ele tinha com o verbo poder. Poder pode, não sei o quê, poder pode tudo. Pode. Então, a sua pergunta, eu estou sendo covarde na resposta, poder pode e é bem provável que, quanto mais os políticos ainda tradicionais ainda perdurarem no cenário político em postos de comando, daqui para frente eles sempre podem ser atingidos por novas investigações. Os tenentes dos anos 20 e 30, o tenentismo militar moralista que saía do Forte Copacabana, mais ou menos hoje na República, só que eles foram bem mal sucedidos, são os nossos classe médias que assumiram os postos de comando são os primeiros órgãos verdadeiramente de Estado, Ministério Público, Polícia Federal, juízes jovens, estão fazendo esse papel. São seres humanos, podem errar. E tendem a também, eventualmente, errar, ainda mais no olho do furacão desse jeito aqui. Nós vamos ter que pagar esse preço, eventualmente, do erro. É melhor do que viver do jeito que vivíamos antes. O Ministério Público, poucos países no mundo têm um Ministério Público com o tamanho de dependência do brasileiro. Para mitigar isso, foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional da Justiça. O Conselho Nacional da Justiça funcionou melhor, pelo menos até pouco tempo, do que funciona o Conselho Nacional do Ministério Público, que é extremamente corporativista. Nós temos um problema para levar preocupação para a sua área. O Ministério Público é o vigilante. O Ministério Público tem uma função que em nome dos cidadãos, todo poder bom é poder acuado. Ele funciona desse jeito para todos os outros poderes, mas ninguém acua o Ministério Público porque ele é igualmente brutalmente corporativista e todas as benesses que ele critica nos outros poderes, ele tem de salários a mordomias relacionados com auxílio moradia, auxílio isso, auxílio aquilo. Eles, fruto do poder brutal que eles ganharam, eles fizeram uma cama fantástica também, de benesses e tal. Mas nós temos que conviver com isso, questionar isso e dar poder para eles, porque são um lado independente para fazer investigações. Quando erram, têm que ser criticados. Sim, todos os poderes que eventualmente daqui para frente assumam, legalmente eleitos ou escolhidos, eles vão sempre ficar... Vamos responder a sua pergunta direto. Se o Aécio for presidente da República, ele vai ficar sob investigação, vai ficar sob o olhar do Ministério Público, da Polícia Federal, se for o presidente da República a qualquer momento. Não tenha dúvida disso, sem ilusão de qualquer natureza. Sem ilusão de qualquer natureza. Pode ser uma extensão da mesma crise? Não.
Não, assim, a mesma crise, sim. É claro que a Lava Jato vai ter que... Os próprios procuradores da Lava Jato têm grupos de informação adicionais que são desdobrados, eles sabem que vira e mexe tem que circunscrever, porque senão vai virar uma teia de aranha que ele chega uma hora e já não sabe mais onde é que ele pegou a mosca sumiu e não tem condição. Então, é esse tipo de coisa que às vezes tem que... Agora, memória de caso, memória de fato fica, e amanhã alguém pode ressuscitar outra coisa em outra circunstância. Isso é absolutamente natural. Dentro desse cenário político, eu queria que você fizesse um breve comentário, se for possível. Como você falou que o político, o econômico está tudo junto, como fica a visão no nível federal das questões de aquisição de livros, dos programas de compra de livros? Você acha que fica parado por conta desse cenário político? Bom, o cenário é de paralisia decisória, o cenário é de problema fiscal, portanto, orçamento para comprar. Agora, como tudo na vida, você é obrigado a escolher. Isso é assim dentro da nossa casa. Apertou, você escolhe, seleciona. Há algumas coisas que você tem que ter uma estratégia, e a gente na Pátria faz isso com a CBL, com os livros. Você tem que mapear no governo o que é acessório e o que é essencial na hora de você cortar. Ou o que você pode argumentar junto ao próprio governo pela política, do jeito que ele tratou isso publicamente, e dizer, isso é essencial para vocês. Então, corte em outros lugares, preserve esse. Ou crie um calendário, então, que seja adequado à sua vida fiscal, mas um calendário de aquisições que não permita você desistir dessa política ou simplesmente torná-la precária. O que você está fazendo hoje em Brasília? Todos os setores que têm relação econômica direta com o governo federal, que nem a aquisição de livros, você tem que ter uma política ativa de convencimento e de prova e de fundamentação, de argumentação, para mostrar que isso, entre todas as outras coisas que o governo pode eventualmente cortar ou chegar ou fazer uma escala de pagamento diferente, você tem que preservar. O que pode se fazer nessa situação? Não parar de trabalhar a relação institucional com o poder público, porque ele é a sua fonte de negócio legítimo. E é isso que as pessoas estão fazendo. É exatamente o que estão fazendo. É isso que as pessoas estão fazendo. É claro que ninguém trabalha poliana, ingênuo, achando que está trabalhando com o governo, que vai ter dinheiro, que não, então está tudo bem. Você tem que ficar vigiando o tempo todo essa relação, porque o governo às vezes tem tentação e tem dinheiro no momento para pagar, aí não paga, vai dar outra prioridade. Se você alerta o governo, você está me deixando de lado, então eu vou repor esse dinheiro. Você tem que estar o tempo todo se relacionando e cobrando para que ele mantenha aquela relação com você de que está pagando, está quitando e está comprando aquilo que você acha que é a política que o governo federal quer manter. Não há na parte do MEC um discurso de que tem menos dinheiro do que se teve, mas não há uma desmobilização do programa. Há um momento em que você está passando por dificuldades, mas não há uma... Há programas, vou dar um exemplo do que é que eu estou querendo dizer. Há programas do PAC, parte de engenharia e tal, a obra parou, acabou. Mas você não tem menos meninos na escola. Pode até alguma família deixar, mas já por conta da crise, um monte de gente vai sair da escola. Você pode ter essa transferência de criança que migra de escola pública para privada, da privada para outra, uma melhor para outra pior, ou para mediana. Você tem essa movimentação, mas as pessoas não vão deixar de estudar, as pessoas não vão deixar de comer. Então esse é o tipo do programa que você tem que manter a pressão sobre o governo, porque ele não pode desistir dele. Ele é parte... E não é nem um programa do PT, é um programa público federal de governos, vários governos. Então é isso que tem que fazer. O governo tem planejamento, às vezes, para aquisições diversificadas de livros em áreas específicas, para grupos da população. É claro que ele, muitas vezes, esse planejamento que estava de novas aquisições, ele segura e vai se concentrar no principal e deixa aquilo que no momento era uma expansão para outro momento. Mas... Senhor Rui, sua mensagem final, por favor. A única coisa que eu posso dizer e digo para todo mundo é que o Brasil que vai sair deste ambiente será melhor para os negócios do que é hoje. Parece utilitarista, mas sou realista.